Olá, eu sou Maria Eduarda Portela. E eu sou Flávia Saide. E hoje o Metrópolis entrevista o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, relator do orçamento de 2025. Olá, senador, tudo bem? Tudo bem, Maria, tudo bem, Flávia? Sempre à disposição para conversar com os nossos teleouvintes do site Metrópolis, site formador de opinião, que leva notícias sempre verdadeiras aos lares e ao povo brasileiro. Obrigada. Senador, agora neste final de ano, a gente queria saber se tem tempo hábil para votar o orçamento ainda em dezembro, visto que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda não foi nem aprovada e já estamos se aproximando agora do recesso parlamentar previsto para 23 de dezembro. Olha, fizemos um cronograma que dá para votarmos o orçamento antes do dia 19 de dezembro. Hoje estamos votando o relatório da LDO, do senador Confúcio Moura. Sexta-feira eu vou ler o meu relatório preliminar e vou distribuir para as 16 sub-relatorias, já com recursos cortados do bolo, para que os sub-relatores possam também fazer alguma alocação de acordo com necessidades. E provavelmente na segunda-feira eu já recebo todo esse material produzido pelos sub-relatores e eu vou começar a fazer o meu relatório preliminar. Espero entregar esse relatório preliminar também na segunda-feira ou no mais tardar na terça-feira que vem. Aí eu vou abrir prazo para emendas de mais aí uns 7 dias e esperamos na semana do dia 19, que é o último dia que precede o recesso propriamente dito, são os períodos natalinos, final de ano, que a gente vote na CMO no próprio dia 19 e à tarde no plenário do Congresso Nacional. Eu sei que houve muito burburinho que o orçamento não ia sair, mas conseguimos ontem fechar um acordo com todos os líderes partidários e com isso a gente vai evoluir bem, porque o Brasil não pode ficar sem ter o seu orçamento para começar a trabalhar a partir de janeiro. Senador, alguns temas principais do orçamento são, por exemplo, a meta fiscal, né, do próximo ano. Queria saber se o senhor considera que realmente o déficit vai ser alcançado, isso vai seguir previsto no seu relatório. E também tem a questão do salário mínimo. Veio na peça orçamentária uma previsão de 1.502, mas com a reprojeção da inflação, os últimos dados, ele passou um pouquinho acima, né, a estimativa para 1.521, por volta disso. Queria saber do senhor como que vai constar, como que esses dois itens vão estar no seu relatório. Eu vou pegar todo esse material, eu vou distribuir para os relatores setoriais. O salário mínimo tem um relator, se não me falha a memória, é o relator da parte de economia, para ele ver, estudar qual é o impacto que vai dar. Porque se por acaso subirmos o valor do salário mínimo, nós vamos ter que fazer algum remanejamento de receita prevista para atender o salário mínimo, que é prioridade, tanto para quem está na ativa como para os inativos, é muito importante. A Previdência não vive sem o salário mínimo. Então, nós temos que tirar realmente do lugar menos dolor para colocar no lugar mais problemático, que é o salário mínimo. Mas nós estamos tendo uma receita muito crescente no Brasil, a economia está realmente crescente e nós temos como realmente fazer alguns remanejamentos que possa ser que no primeiro momento haja uma certa zanga, mas com o decorrer do exercício futuro de 2025, pode-se fazer alguns ajustes via PLN separado. Uhum. E a questão do déficit? O déficit público, a estimativa é de 0 até menos 0,25. Ele não pode passar do índice inflacionário e do IPCA, mas acreditamos que vamos manter no 0% e se realmente apertar muito, temos ainda a folga de cair até menos 25%. Senador, outra questão que também está presente no orçamento é a questão das emendas, né? Essa semana vimos que o ministro Flávio Dino, do STF, desbloqueou as emendas parlamentares. Gostaria de saber como o senhor avalia essa decisão e se o senhor considera que houve alguma interferência do governo federal na decisão do ministro Flávio Dino. Olha, Maria e Flávia, o que tem que ficar bem claro para a população brasileira é que hoje todas as emendas impositivas, a prioridade é a área de saúde. Tanto é que o mínimo tem que ser aplicado 50% em saúde. Com isso, o governo
melhora nos seus índices obrigatórios, que saúde, que tem que ser 15% do bolo, mas tem uma coisa aí que é curiosa e que precisa que o povo brasileiro saiba. São essas emendas parlamentares que salvam a saúde brasileira. 60% dos serviços de saúde do Brasil são realizados por hospitais filantrópicos e por santas casas. Não são os hospitais públicos que fazem o grosso do serviço de saúde no Brasil. São os filantrópicos e as santas casas. Então, essas emendas, elas são direcionadas para esses hospitais públicos e santas casas, para fazer frente a uma redução de receita que vem acontecendo para estados e municípios a cada dia, principalmente na área de saúde, que a população cresce, o povo adoece mais, e quando adoece precisa de mais insumos médicos para cuidar, precisa de mais medicamento. Então, na verdade, o Congresso Nacional faz um papel importante, que é pegar essas emendas que muita gente critica, mas aplicar direcionada na saúde para resolver o problema que é do Executivo, mas que o Parlamento está fazendo esse papel. Senador, o senhor mesmo disse que o valor total das emendas parlamentares deve ser corrigido pelo teto do arcabouço fiscal. Queria saber como o senhor vê a importância de ter um teto para o crescimento das emendas. Olha bem, porque você não pode crescer uma despesa, para o governo, emenda é como se fosse uma despesa. Se você cresce a despesa, você tem que ter uma receita. Então, como está tudo indexado no arcabouço fiscal, que vai dar aí um reajuste em torno de 4,5% mais 2,5% no máximo, aí vai dar 6%, 7%, com isso você equilibra essas contas. Porque, por exemplo, o ano passado as emendas estavam indexadas na receita corrente líquida. Se a receita corrente líquida cresce, automaticamente crescem as emendas até além do arcabouço. Então, nós fizemos esse acordo com o governo para que esse crescimento seja indexado ao IPCA e ao arcabouço fiscal. Eu acho que vai ficar de bom grado. O parlamento perde, e com isso perde lá na ponta, porque quem chega aos recursos na ponta é o parlamento. Eu sempre digo, o executivo mantém as despesas obrigatórias, o executivo vai lá para fazer estradas, grandes obras, mas o dia a dia do povo brasileiro são fruto dessas emendas alocadas em prefeituras. Evidentemente que tem alguns problemas com alguns parlamentares, isso é natural em qualquer meio, que sempre tem algumas coisas que se desvirtuam. Tem igreja que desvirtua, tem igreja católica, evangélica, tem imprensa que muitas vezes se desvirtua. O parlamento também são feitos de humanos e pode ter realmente problemas. Mas o importante é que essas emendas, se não chegar e com rapidez na ponta, vira um caos, porque ministro nenhum sabe onde é que fica o Oiapoque. Talvez se ele nasceu lá ou vive no seu estado, não sabe onde é o Chuí, não sabe onde é Lagedinho, na Bahia, não sabe onde é Itaparica. Itaparica até sabe que é uma praia famosa. Então, são essas emendas parlamentares que os deputados conhecem essas localidades, que os prefeitos trazem essas demandas, que a gente coloca esses recursos. Então, nós temos que tirar essa neura que a emenda beneficia o parlamentar. Beneficia da seguinte maneira: se você atende o município fica grato, quando tem uma eleição, ele pega, vota para lhe renovar o mandato, que é natural. Porque o político, ele não faz concurso público. O seu mandato é renovado a cada 4 anos. Então, se é renovado a cada 4 anos, eu acho que nós temos também que mostrar serviço. Como é que você mostra serviço? Levando benefício para a população. Então, eu, agora em diante, vou fazer uma cruzada para defender, para limpar essa imagem que emenda parlamentar só beneficia o próprio parlamentar, que isso aí é uma coisa literalmente errada, essa leitura. Ela beneficia quem está lá na ponta precisando dessas ações públicas. E qual que vai ser o valor previsto para 2025, né? O montante total dessas emendas? Ela está na casa aí de 52 bilhões para atender aí as emendas impositivas de bancada, que é constitucional, atender as emendas eu vou dizer emenda PIX, porque na verdade a emenda PIX a gente apelidou, porque ela é rápida de você trabalhar com ela, mas na verdade ela é uma emenda individual impositiva. Mas criar esse nome PIX, já que o PIX está na moda, o PIX, gente, simplesmente é para você dar celeridade e você mandar um recurso para fazer um calçamento e aquele calçamento sair em 90 dias. Hoje, se não tivesse o PIX, você manda um recurso para um calçamento, ele vai para a Caixa Econômica, leva 1 ano, 1 ano e meio para essa obra sair. Ou seja, quando você vai executar a obra, o preço está defasado. Aí o prefeito não consegue atender aquela meta física daquela obra, ele tem as contas rejeitadas nos tribunais de contas porque não aplicou o recurso. Mas ele não aplicou porque o dinheiro não deu para fazer. Então, com emenda PIX, você, no máximo, com 90 dias, você executa uma ação.
Agora, claro, se tem alguns desvirtuamentos, cabe os tribunais de contas, cabe os órgãos de controle que estão aí constituídos para isso e fiscalizar quando houver denúncia, principalmente. Esse ano a gente viu várias questões, né, inclusive envolvendo os poderes, o judiciário, o legislativo, discutindo as emendas e teve um represamento também do pagamento. Agora, recentemente, esse valor foi desbloqueado, mas ainda está para ser pago. No relatório do senhor, vai estar previsto um calendário para pagamento das emendas em 2025? Bom, vamos falar de 2024 primeiro, porque o que foi liberado, que está para liberar aí quase 8 bilhões, que são represados do período eleitoral. Porque é importante também, eu não gosto muito de ficar culpando quem não merece efetivamente a culpa. O ministro Flávio Dino, por exemplo, quando ele fez o bloqueio de um processo que ele herdou da ministra Rosa Weber, que queria que todas as emendas de comissão, de bancada, tivessem uma transparência e uma rastreabilidade. Para o parlamento, há essa transparência e há essa rastreabilidade, mas eles queriam uma rastreabilidade maior, já que houve de um partido político, foi quem fez que patrocinou essa ação, que foi o PSOL, e com isso a gente conseguiu se adequar para melhorar ao máximo a rastreabilidade e também a transparência. Agora, o que não pode é aproveitar esse processo antigo da ministra Rosa Weber, que já aposentou, e querer transformar isso como se fosse já uma prática, porque cada dia tem uma agonia, cada época tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, se tivesse agora algumas enchentes ou uma seca inclemente no Nordeste, então a gente não pode usar essa barreira que estão colocando. Tem que ser célere para fazer isso, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como acontece sempre no Nordeste. O Nordeste, por exemplo, a partir de agora, que começa o verãozão, vai ter gente morrendo de sede, gente não tem água para beber, para tomar banho, animal morrendo porque não tem água para poder beber. Então, nós temos que ser célere. O que eu sempre digo, a celeridade é de acordo com a necessidade. Então, esperamos que, a partir de agora, a gente chegue a um bom termo e que continue tendo aquilo que a Constituição preconiza, que é a harmonia entre os poderes, mas sem esquecer que a independência é a mais importante. E vai ter, então, esse calendário com essa previsibilidade para o ano que vem? No meu relatório não está previsto eu colocar calendário ainda, mas eu vou ter uma conversa hoje ainda com o Planalto, após aqui estou indo para lá, para que a gente monte pelo menos um calendário que não seja o que o parlamento queira 100%, mas também que não seja o que o governo queira. A gente vai fazer aí um meio termo para que esses recursos cheguem na ponta com mais rapidez. Porque não adianta você ter a emenda, por exemplo, a emenda agora para abastecimento de água no verão. Se não tiver celeridade, passa o verão, você não aplica o recurso. Aí você vai chegar ao inverno em abril, você recebe o recurso, manda para a prefeitura, e a prefeitura não tem o que fazer porque acabou a seca. Então, tem casos e casos. Então, nós vamos tratar agora com o Planalto sobre isso, para ver onde é que pode ser priorizado de acordo com as condições climáticas do nosso Brasil. E dar essa previsibilidade também para os parlamentares. Para dar previsibilidade. Por exemplo, se chega um prefeito, olha, eu preciso, meu centro cirúrgico deu problema, eu preciso comprar essa mesa de cirurgia, eu preciso comprar um arco-serra. Então, quer dizer, aquilo não pode parar, que é atendimento imediato para a população. Então, você não pode esperar 90, 120 dias para liberar isso. Então, eu digo que tem casos e casos. Quando é uma obra, uma construção de um hospital, uma construção de uma ponte, uma construção de uma estrada, você ainda pode ter um prazo mais elástico, porque não é emergencial. Mas serviços emergenciais, você tem que ter celeridade em liberar, porque senão quem vai prejudicar a população. Senador, alguns parlamentares estão condicionando a votação de propostas de interesse do governo à liberação das emendas parlamentares que foram represadas após a decisão do Dino. O senhor acredita que isso pode atrapalhar a votação do orçamento de 2025? Não acredito, porque ontem mesmo o governo teve uma reunião conosco na CMO. Vão liberar já emendas que já estão empenhadas, que não foram liberadas por causa do período eleitoral. E aí o clima já ficou bem melhor. Nós temos aí quase 17 bi de emendas para sair entre empenhadas e a empenhar. Praticamente a metade já está aí para ser paga. Os prefeitos do Brasil estão muito felizes porque já fizeram planejamento com esses recursos. Para você ter uma ideia, tem obras paralisadas
porque a empreiteira não recebeu, ou seja, a construtora não recebeu o recurso, ela não pode pagar a sua folha, ela abandonou aquela obra. Então, esperamos que com esses recursos que vão ser liberados a partir da próxima semana, essas obras possam ser retomadas e, com isso, essas pessoas que foram demitidas voltar a ter o seu emprego, mesmo que seja temporário, principalmente num período festivo, período de final de ano, onde as pessoas, já é um costume do brasileiro consumir mais, gastar mais, mas só pode gastar e consumir se tiver dinheiro. Então, esperamos com a máxima urgência que esses recursos saiam para que a gente retome essas obras paralisadas Brasil afora. Senador, um dos pacotes de interesse do governo é o pacote de revisão de gastos públicos que foi apresentado na semana passada pelo Palácio do Planalto. O senhor acredita que futuramente pode ser apresentadas novas propostas para resolver os problemas fiscais atuais do Brasil? Não tenha dúvida. A gestão pública é muito dinâmica nessa questão de tentar ajustar suas contas. É evidente que não pode um Brasil gastar mais do que arrecada. Porque quando ele gasta mais, ele precisa emitir moeda, se emite moeda, gera inflação. Se ele vai aumentar imposto, você vai asfixiar mais ainda a classe produtiva brasileira, que são os grandes empregadores. Então, o governo tem ou queimar divisas, que é mais suas reservas internacionais, que nós temos uma reserva internacional muito grande, ou então você diminuir ou cortar aqueles gastos que são realmente em demasia. Por exemplo, nós temos o Bolsa Família, um programa maravilhoso, um programa bem antigo, um programa de sucesso, tem amenizado a fome e as necessidades de muitos brasileiros, mas também tem problemas, porque eu sinto que tem pessoas que desvirtuam esse programa. Então, cabe ao governo ainda aumentar mais essas auditorias, convocar estados e prefeituras para auxiliar nessas auditorias, para que a gente corte do Bolsa quem não merece ter o Bolsa Família. Hoje também nós temos um problema sério, principalmente no Nordeste, em especial da Bahia, é que a gente falta mão de obra, tanto para a construção civil e também para a agricultura, porque quem está no Bolsa Família não pode arranjar um serviço extra, porque senão é cortado o Bolsa Família. A empresa não pode contratar você sem carteira assinada, porque recebe a fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho e lhe multa. Então, está naquela situação. Você precisa do empregado, o empregado precisa da empresa. Mas tem essa trava legal que impede que já quem está no programa social de ter um emprego à parte. Nós estamos bolando um novo projeto de lei para tentar dosar. Não é prejudicar quem tem o Bolsa Família, mas também não prejudicar quem precisa da mão de obra para tocar os seus empreendimentos. Agora, isso é um programa que dói, porque, por exemplo, prefeito vai ser difícil ele chegar, ver uma pessoa que está no Bolsa Família, mas que aquela pessoa não merece estar no Bolsa Família, ele vai ter que cortar. Então, nós temos que pensar muito o seguinte, deixar um pouco a questão eleitoral do voto e partir para tentar resolver o problema fiscal do Brasil. Então, se não cortar essas despesas, BPC, que muitas vezes a pessoa recebe sem precisar, Bolsa Família, que recebe sem precisar, muitas vezes excesso de servidores em órgãos que não precisa ter aquele excesso. Então, se você vai ter concurso público, como está previsto, por que não remanejar de outras áreas que estão cheias de gente e jogar nessas áreas que estão deficitárias? Não você jogar mais contrato, porque quando você faz um concurso que você coloca uma vaga, você vai gastar dobrado, você tem que pagar o aposentado, que vai para lá. Então, é melhor tentar fazermos um remanejamento entre todos os órgãos do Estado brasileiro para tentar evitar, nesse primeiro momento que nós estamos tentando ajustar a economia, de tratar agora. É difícil até para quem é parlamentar falar, é contra concurso, é contra a Bolsa Família, mas nós temos que falar a verdade. A verdade talvez dói, a verdade é dura, mas não dá para a gente trabalhar com mentira. E esse pacote, o senhor acha que foi suficiente, o montante de 70 bilhões de economia em 2 anos? O senhor acha que ficou aquém do esperado ou ficou dentro do esperado? Tem também, por exemplo, a questão da concessão de benefícios tributários, ser extinta em caso de déficit. Como que o senhor recebeu esse conjunto de medidas? Olha bem, sempre quando vem um pacote, vem casado com a sanha arrecadadora do governo. O governo não pode pensar, se não conseguiu atingir a meta que eles querem, querer sacrificar o empresariado brasileiro.
Eu sempre digo, para ter o empregado, precisa ter o empregador. Então, empregado e empregador tem que andar em harmonia, porque um depende do outro, mas não pode você matar um para beneficiar o outro. Então, nós temos que ter essa dosimetria no Brasil, que o empregado e o empregador tem que estar harmônico e o governo, que é o fiscal, não querer imputar no empresariado brasileiro, que tem a maior carga tributária do planeta, e ainda aumentar para suprir déficit que tenha de caixa. Outra coisa que é muito importante, o governo tem que ter celeridade nas suas novas receitas. Eu vou dar um exemplo claro, eu fui relator aqui das BETs. As BETs vai fazer agora um ano que foi aprovado o nosso relatório, o governo sancionou, só de outorga pode gerar ainda esse ano, 2024, em torno de 6 bilhões para os cofres do governo. Eu conheci muita gente desse segmento, os players, e estão todos querendo pagar os 30 milhões de outorga para começar a operar, para começar a ativar oficialmente o jogo. E o governo, naquela marcha lenta, de dar essa sequência nessas finalizações das regulamentações para fazer com que esse pessoal jogue. Porque eles estão bancando o jogo sem pagar um tostão de imposto. Então, quer dizer, quem está perdendo com isso está sendo o Estado brasileiro. Então, é inadmissível essa morosidade em matérias de ordem econômica, matérias que geram caixa para o governo. Porque aí você tira até o discurso. Pô, você está precisando de dinheiro, olha a fonte ali, por que não vai naquela fonte? Então, nós temos que fazer com que o Ministério da Fazenda seja mais célere nesses programas, principalmente nessa questão que eu falei de começar a cobrar os impostos das BETs. 40% em média de imposto. Está se estimando um mercado, ontem mesmo tive uma discussão sobre isso, um mercado anual de mais de 300 bilhões. Se você considerar 300 bilhões anual e com 40%, nós estamos falando aí, talvez, de um incremento de receita de 120 bilhões ao ano. É muito dinheiro, equivale a 10 bi ao mês. Nós estamos trabalhando aqui, o governo, para arrecadar 2, 3, 4, 5 bi. Está com o bolo na mão, é só pegar a faca e comer. Eu cortar e comer, ele não está fazendo isso. Então, a gente precisa realmente fazer com que alguns órgãos do governo presentes acordem, porque parece que estão dormindo em berço esplêndido. Senador, encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, como que o senhor viu, né? O senhor é um dos relatores aí de um projeto que trata da reforma da renda, da questão do imposto de renda, e agora o governo decidiu, junto com esse pacote de revisão de gastos, também anunciar que vai ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Como que o senhor viu esse anúncio nesse momento? O senhor acha que isso é assunto só para o ano que vem? Como que está tudo isso? Essa questão da reforma da renda vai ficar para o ano que vem. E eu estou notando também que a própria tributária, pelo que eu estou vendo, também deve ficar para o ano que vem. O que acontece, Flávia, Maria, por exemplo, o governo está com um projeto aqui para aumentar o imposto de renda do JCP, que é o juro do capital próprio. Minha gente, eu vou explicar a vocês rapidinho, que o tempo é curto. O que é JCP? Você é empresário, você quer abrir uma loja, você vende um imóvel seu, ou sei lá, toma um empréstimo em banco, o dinheiro é seu. Você abre aquela loja. Então, você investiu aquele capital. Aquele capital, todo ano, você pode fazer uma retirada, como se você tivesse colocado aquele capital seu na poupança. É por isso que é chamado juros do capital próprio. O capital é próprio, é seu, é do empresário. Só que hoje é pago 15% na hora que você resgata. Você resgatou o seu dinheiro, o lucro que você teve ali, que a empresa está pagando, que está na faixa de 34%, você está pagando mais 15% do juro do capital próprio. Isso aí diz, o parque comercial e industrial fica desanimado, porque muitas vezes é melhor ele pegar o seu capital, em vez de fazer uma loja, ele aplicar no mercado financeiro, comprar dólar. Então, isso está desestimulando o empresário brasileiro a investir. E quem perde com isso? O povo brasileiro, que vai reduzir os postos de trabalho. Aí você vê, para um outro item, tributação de lucros e dividendos. Isso também é um absurdo. Você não pode tributar o lucro e o dividendo, você que é o dono da sua empresa, porque você já paga o imposto de renda na frente. Então, quando você recebe um dividendo, você já recebeu ele já tributado, já foi cobrado o imposto. Então, nós estamos tratando aí de uma bitributação e, com isso, o Brasil talvez vai ser um dos poucos países do mundo onde vai se tributar lucros e dividendos. Então, eu sempre critico os governos dessa maneira, porque no governo passado também eu sou relator de uma dessas matérias que também tributar o juro do capital próprio
e a questão também do JCP, que está arquivado, depende de mim, não vai a voto, porque eu sou contra terminantemente, porque senão você vai tirar o estímulo do empresário que quer investir e jogar aquele empresário para o mercado especulativo. E quem vai perder com isso é a população brasileira, repito. Então, essa reforma da renda que está tramitando vai ter o voto contra de Ângelo Coronel, porque eu não aceito mais, o Brasil não aceita ampliar mais ainda impostos para as empresas que estão aí. Hoje nós estamos falando uma carga que, se uma empresa tiver 3 sócios, o governo é o sócio majoritário, sem investir 1 centavo. Se a empresa quebrar, o governo não pega a sua participação e ajuda a empresa a pagar seus débitos. Então fica tudo na mão do empresário, o ônus e o bônus, mas o governo só fica com o bônus, que são os impostos. Então a gente tem que fazer essa dosimetria, porque país só cresce se você tiver uma economia onde o empregado e o empregador estejam felizes e o cobrador de imposto, que é o governo, não tenha uma sanha arrecadatória muito voraz. Obrigada, senador. Obrigado a você, Maria, parabéns a você, Flávio. Vamos tocando. Obrigada. E obrigada a você, público do Metrópolis, que nos acompanhou até aqui.